Canal Livre recebe o ex-governador de Pernambuco e pré-candidato à presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos. Neto do ex-governador Miguel Arraes, Campos se formou em economia pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele entrou na vida pública em 1986 como chefe de gabinete na campanha de reeleição do avô para o governo de Pernambuco. Em 1990, filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro e foi eleito deputado estadual. Quero deixar claro que o nosso país tem uma tradição pacifista, e o nosso partido também. Depois teve 3 mandatos seguidos como deputado federal. Eduardo Campos foi um dos principais articuladores do governo Lula. Foi convidado para ocupar o cargo de ministro da Ciência e Tecnologia, onde ficou por 2 anos. No início de 2006, licenciou-se para concorrer ao governo de Pernambuco e foi eleito em segundo turno. Foi reeleito governador com 83% dos votos válidos, o mais bem avaliado do país. Eduardo Campos tenta agora se tornar o chefe da nação, tendo como vice a líder da Rede Sustentabilidade, a ex-senadora Marina Silva. Boa noite. E para entrevistar o pré-candidato à presidência pelo PSB, Eduardo Campos, estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre, Rafael Colombo e Ricardo Boechat. Governador, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Olha, a carreira política do senhor é muito rica. E o senhor esteve desde 89 sempre ao lado de Lula, o senhor foi ministro dele, o senhor permaneceu ao longo do governo junto com ele e até o ano passado junto com a presidente Dilma Rousseff. Agora o senhor lança a candidatura alinhado com a oposição. Eu queria saber exatamente como é que se define essa candidatura do senhor, se há um rompimento com as forças que representam o governo e por que acontece esse rompimento nesse momento? Bem, eu acho que nós estamos no momento de superar uma fase do Brasil. É um momento pós a um ciclo que trouxe ao Brasil avanços importantes que nós consideramos, como o ciclo anterior também trouxe a estabilidade econômica. Um ciclo anterior à estabilidade econômica da redemocratização foi importante. Os acúmulos que o Brasil viveu foram acúmulos que se viram a evolução da vida brasileira. Agora, é necessário compreender que há uma mudança muito grande no mundo, uma crise que não é só uma crise financeira, econômica, mas uma crise de valores, uma busca de um novo padrão para os serviços públicos, para o desenvolvimento econômico. E o Brasil precisa sair desse presidencialismo de coalizão, que vem se aprofundando no atual governo, de maneira a levar o país a perder substância na sua política econômica, a inflação batendo na porta de novo da sociedade, baixo crescimento, o padrão dos serviços públicos incomodando a sociedade brasileira, carga tributária se elevando e nada de inovador, nada que aponte para um futuro melhor para o Brasil sendo feito. Então nós entendemos que era hora de construir uma alternativa que preservasse as conquistas e ao mesmo tempo pudesse, renovando a política, apontar a possibilidade do Brasil ir mais longe. Governador, eu tenho observado que o senhor, quando fala do seu programa econômico, que ainda não está feito, né, não está completo, o senhor adota o tripé, né, o rigor fiscal, a meta da inflação, 4,5%, e também o câmbio flutuante. O senhor tem falado sobre isso e os seus economistas falam sobre isso. Mas eu noto que o senhor fala em 2018 como objetivo. O senhor chegaria a esse ponto excelente, digamos, em 2018. Eu pergunto, até lá, o que se poderia esperar do governo do senhor? Um sofrimento da população, passando por uma fase de rigor muito forte que poderia certamente influir no dia a dia das pessoas? Não, sofrimento da população é se ficar do jeito que está. O Brasil está tendo 3 anos do menor crescimento da história republicana. Nós vimos o governo vacilar em relação à política macroeconômica, se o tripé estava valendo, se não estava, se a inflação era o centro ou era o teto, terminou explodindo o teto, porque ela só está dentro do teto porque tem preços administrados sendo contidos, prorrogados para depois das eleições. O que nós precisamos nesse momento é pensar em 2 linhas. Primeiro, precisamos corrigir os desequilíbrios que foram gerados e depois criar um ambiente de segurança, de narrativa de longo prazo, Mitre, em que os agentes econômicos percebam que o Brasil tem uma visão de longo prazo,
tem um ambiente para quem quer investir, tem regras seguras, tem segurança jurídica e tem uma governança macroeconômica que não vacila no combate à inflação, porque se vacilar no combate à inflação, o primeiro a pagar essa conta são os assalariados, como estão sentindo hoje, que os recursos que recebem dos seus salários não estão dando para comprar as mesmas coisas que davam para comprar até 6 meses atrás. Na hora que a inflação vai penetrando o tecido econômico, a gente vai vendo o emprego também correr risco. Já começamos a ver setores, sobretudo na indústria, desempregar. Então, o que nós vamos ter, na verdade, é uma governança responsável, objetiva, pragmática, para que o Brasil, ainda em 2015, possa sentir já a melhoria do ambiente econômico e a gente ter 4 anos de crescimento, de expansão. Mas para o telespectador entender, no primeiro ano, por exemplo, o senhor tomaria medidas rigorosas. Não, eu acho Haveria, por exemplo, corte de gastos no governo? Eu acho que o primeiro passo para a gente ganhar 2015 é vencer a eleição em 2014, é mudar o governo. Esse passo da mudança do governo já ajuda muito as expectativas, porque mais do que uma crise de fundamento, a economia brasileira tem uma crise de confiança, de expectativa. E a economia, a gente sabe, a gente aprende que quando as expectativas sobre o futuro melhoram, elas alavancam o presente. Quando as expectativas sobre o futuro elas pioram, elas afundam o presente. Então, a vitória deste nosso campo, com a responsabilidade que temos, ele vai animar 2015. E vamos ter que ter medidas de responsabilidade, medidas que vão um tempo, por exemplo, a independência do Banco Central, a certeza que a política monetária e fiscal vão andar juntas, a certeza que teremos um governo que vai focar na meta da inflação, a certeza que vamos melhorar a governança, diminuir o número de ministérios, dar transparências ao número, usar a criatividade para dar transparência aos números do país. Tudo isso feito de maneira coordenada, com diálogo, com uma atitude positiva, vai animar o país. Não está muito no campo emocional demais, não, isso, governador? Quer dizer, um abacaxi de um tamanho de um país com 200 milhões de habitantes, inflação batendo a porta, uma situação social terrível, índices preocupantes sobre todos os aspectos. Eu estou vendo que no seu discurso do Aécio Neves há um investimento compreensível, mas, a meu ver, preocupante, demasiado na ideia de que a simples chegada de alguém diferente do que lá está há tanto tempo produzirá uma consequência quase que mediúnica, milagrosa na realidade nacional. O que objetivamente o senhor vai fazer? Chegou lá, tomou posse hoje, lhe deu os parabéns, e aí? Não, veja, Bochá, na verdade, a mudança política faz parte, ela não resolve por si só, não é só trocar o nome que resolveu. Se não trocar, é grave, é grave. Você vê que a atitude, inclusive, em relação às expectativas, o mercado tem precificado isso claramente. Agora, trocar e dar um rumo estratégico de longo prazo, né, uma visão clara, fundamentos macroeconômicos muito consistentes, uma equipe que passe à sociedade a visão de responsabilidade com o país, com gente com capacidade, com o respeito da sociedade, um compromisso muito claro com o tripé macroeconômico, medidas de responsabilidade fiscal, transparência nos números, coragem de fazer. Governador, desculpe insistir, eu fico muito agoniado porque eu vejo assim, o Zé Aparecido de Oliveira, figura maravilhosa, dizia assim que campanha política é igual cantada. Você, para conquistar a donzela, você promete, fala. Eu quero saber o seguinte, sentou lá, a caneta está na sua mão. O que é uma medida que leve a esse horizonte, além da mudança em si? Eu concordo que o impacto psicológico da mudança é fundamental, que a mudança é o primeiro passo para se mudar as coisas, em tese. Ok, mudou, o senhor já está sentado lá. Pergunta mesma que eu fiz para o Aécio. E aí, qual é o primeiro momento? Eu acho que o Mito quer saber se vem medidas, que medidas são? Por exemplo, a Dilma anunciou aumento no valor do Bolsa Família, mudança na tabela do imposto de renda, que estava congelada há um tempão e tal. São medidas concretas. O salário mínimo e tal. Que medidas o senhor imagina, num primeiro momento, tomar? Aliás, no ano que vem vence a lei de reajuste do salário mínimo, né? Essa é uma discussão que vai se impor logo no começo do mandato. Essa equação que reajusta o salário mínimo de acordo com o PIB de 2 anos, a inflação tem vigência até o ano que vem. O senhor é favorável
favorável, por exemplo, à manutenção dessa equação para reajustar o salário mínimo, porque é um fator que o governo considera positivo. A própria presidente Dilma disse ter reajustado nos últimos 10 anos o valor real do salário mínimo em 70%. O senhor, por exemplo, vai trabalhar para que essa equação seja mantida ou prevê um outro jeito de reajustar o salário mínimo? Mas peraí, deixa eu só para coordenar aqui, são duas perguntas diferentes. Não, mas no mesmo queria ambiente, que o senhor recebesse no mesmo ambiente, por exemplo, nós nós precisamos ter no Brasil, a lei de responsabilidade fiscal foi uma conquista brasileira. Está previsto na lei de responsabilidade fiscal um conselho de responsabilidade fiscal para exatamente a sociedade acompanhar esses números que estamos acompanhando pelas notícias que aqui foram lançadas. Instituir o conselho de responsabilidade fiscal, dar autonomia ao Banco Central e tomar uma decisão singela. As despesas correntes não vão ser elevadas, como o próprio jornal hoje aponta, os jornais apontam, as despesas correntes não vão subir acima da receita corrente, o que é uma regra básica para você recolocar, né, a posição fiscal do Brasil e poder indicar à sociedade brasileira que está começando um novo tempo. Eu vi essa situação no início do primeiro governo do presidente Lula, em 2003. Em 6 meses de medidas bem objetivas, microeconômicas tomadas, você viu o Brasil reverter uma situação de uma inflação que estava acima dos 2 dígitos, na casa dos 12%, e podemos inaugurar um tempo de crescimento econômico. Ou seja, tem fórmulas, tem caminho, tem que mudar a atitude em relação ao país. Não vamos imaginar que a gente vai tirar esse país dessa situação sem mudança política. Só mudança política não vai. É preciso ter uma governança macroeconômica responsável. E é isso que nós estamos nos comprometendo. Ter instrumentos de transparência nas contas públicas. Ter instrumentos já existentes funcionando para coordenar a política monetária com a política fiscal e ainda em 2015 a gente animar os investidores brasileiros a nos ajudar à retomada do crescimento que perdemos. É isso. Quando o senhor falou na independência do Banco Central, existe uma discordância entre o senhor e a vice Marina Silva. Ela acha que não precisa mexer nisso aí. O senhor é a favor de consolidar a situação de independência do Banco Central. O que existe, na verdade, Mitre, é uma concordância quanto à independência administrativa e nossa assessoria tem examinado várias formas de transformar essa independência administrativa numa independência jurídica, legal, mas tem vários modelos. E aí a Marina é contra? Nós estamos discutindo os modelos, qual é o modelo mais adequado. Eu defendo que o nosso programa trate desse assunto e apresente um modelo de independência ao Banco Central que proteja das idas e vindas políticas aqueles que têm a função estratégica de defender a nossa moeda. Eu acho que, como todas as outras agências, a agência que regula o setor elétrico, o transporte, todas essas agências têm mandato, por que a agência, o Banco Central não teria mandato? E acho mais, tanto as agências como o Banco Central, no caso das agências, nós estamos defendendo um mecanismo inovador para preencher a sua direção, que é um mecanismo que vai trocar hoje o balcão fisiológico da indicação partidária para os chefes das agências, os diretores da agência, pelo mecanismo de comitê de busca de headhunter transparente, que a sociedade, quem quiser se inscreve, é examinado, é remetido ao Congresso Nacional, porque hoje o brasileiro não reclama só, Mitre, do serviço público, da segurança que está grave no país, da saúde, mas também dos serviços públicos prestados por empresas privadas. Está aí a questão da telefonia, a questão da internet, o próprio seguro-saúde. E quem é que regula isso? São essas agências. Se essas agências não têm um time capaz, independente, sério, competente, não pode regular nem fiscalizar efetivamente aquilo que tem que ser fiscalizado. O senhor vai trabalhar no Congresso, no eventual governo, para manter essa equação, que segundo o atual governo resulta em ganhos expressivos em valor real para o salário mínimo, ou imagina algum outro modo de reajustar o salário mínimo? O Brasil tinha um dos mais baixos salários mínimos da América Latina, né? Era uma vergonha o salário mínimo brasileiro. E nós construímos, com muito debate com a sociedade, um mecanismo de não só recuperar o poder de compra, mas ter ganho real do salário mínimo. E essa regra vale até 2015. Nós vamos ter que fazer um diálogo com a sociedade para
construir uma regra que garanta o poder de compra do salário mínimo e algum ganho real. Eu acho que a gente não pode imaginar que o problema da economia brasileira está no salário mínimo ter algum ganho real. O salário mínimo, em regra, tem que ter o ganho real que o salário médio da sociedade brasileira conquista nas regras de mercado, do mercado de trabalho. Eu acho que nós estamos desafiados a garantir a conquista do salário mínimo, né, de ter seu poder de compra. E tem um outro debate, que é o reflexo do salário mínimo na Previdência. Isso é um outro debate que precisamos fazer quando chegar à pauta a questão da Previdência. O senhor deu uma entrevista no fim da semana para a Folha de São Paulo, afirmando que o senhor queria ver a inflação em 3% ao ano em 2019. Eu queria saber que mecanismo o senhor vai utilizar para conseguir isso, porque classicamente com o Banco Central Autônomo só tem dois caminhos, ou uma recessão induzida ou uma redução brutal de gastos do governo, de custeio. Ou existe um outro caminho? Eu estou falando que é possível a gente chegar a esse patamar porque países vizinhos ao Brasil estão já vivendo essa realidade. Você veja, o Chile teve, o ano passado, uma inflação na casa dos 3%. Nós não podemos achar que vamos chegar de um ano para o outro. Mas na hora que tem uma visão de longo prazo, se reformula as instituições, se dá uma governança transparente, se muda o patamar da governança, você pode chegar em 3, 4, 5 anos aquela situação que outros países vizinhos, eu não estou falando na Europa, eu não estou falando nos Estados Unidos, eu estou falando de países vizinhos. Sem gerar desemprego, governo? Sem gerar desemprego, o que gera desemprego é a inflação. A inflação batendo na porta, essa é que pode gerar o desemprego. Essa é que pode destruir as empresas brasileiras. O sonho de tantos trabalhadores brasileiros que hoje estão endividados e precisam do trabalho para pagar suas contas. Governador, a gente nota nas pesquisas, agora essa última pesquisa deu um alento maior aos candidatos da oposição. O Aécio cresceu de 17 para 22, o senhor foi de 9 e pouco para 12%. Mas até então, a descrença da população na política ficava muito clara. E ainda continua, segundo essa última pesquisa também, embora os oposicionistas tenham melhorado sua posição. Cerca de 2/3 dos eleitores brasileiros continuam querendo mudança, mas eles querem mudança, mas não há uma concentração de votos nem aqui nem ali. Eles continuam rejeitando a política. Existe uma rejeição óbvia à política e ao modo de fazer política no Brasil. Isso ficou muito claro a partir das manifestações de junho e continua aí. O senhor tem falado, e a Marina também, numa maneira nova de fazer política. Eu queria saber o que é isso. O senhor, como governador de Pernambuco, o senhor experimentou isso? Não. Eu acho que a política, como tudo na vida, ela tem que ir se renovando, né? Fazer televisão hoje não é feito se fazia televisão há 5, 10 anos atrás. Nós precisamos compreender que também o novo não nasce do nada, o novo nasce do que já existe. Nós já vimos a renovação na política brasileira em algumas fases. Nós vimos, como por exemplo, na luta pela redemocratização do Brasil, nós vimos figuras como Teotônio Vilela, que eram do sistema, que foram eleitos que havia sido eleito pelo sistema, se convencer de que aquele modo de governar o país, sem eleição, sem liberdade de expressão, sem democracia, estava superado e que era preciso ter uma nova política. Qual era a nova política? Dar ao Brasil de novo o direito de ser uma democracia. Sim, mas aí depois, uma grande mudança estrutural, histórica. Eu estou dizendo, a vida se renova, a política tem que se renovar. Eu acho que o presidencialismo de coalizão que o Brasil aprendeu a fazer, né, desde a redemocratização, ele está vencido como forma. Ele está contaminado pelo fisiologismo, pelo patrimonialismo, pela falta de projeto, e nós precisamos resgatar. Como é que você resgata isso? Julgando pessoas? A pergunta é como. Não é julgando pessoas só. Você tem que resgatar apontando um caminho estratégico, um conjunto de ideias, uma agenda para o país, que recoloque o país, né, no caminho certo. E isso vai fazer com que alguns possam acompanhar e outros tenham que ir para a oposição, porque não tem nenhuma sinergia com essa agenda, não tem nenhuma vontade de ajudar esse jeito diferente de fazer. E é preciso que na prateleira da eleição, né, se ofereça essa alternativa ao país. Eu e a Marina queremos representar a alternativa de quem imagina que é possível governar o país sem esse presidencialismo de coalizão que está aí, de uma outra forma, juntando pessoas boas,
de diversos partidos em torno de uma boa agenda que faça a transição que o Brasil precisa. Agora, nada indica que o cenário cheio de partidos diferentes vá mudar na próxima eleição. O Congresso Nacional, com uma ou outra alteração, deve ter mais ou menos a mesma correlação de forças do que as últimas eleições colocaram lá dentro. Como é que o senhor imagina governar, compor, obter maioria no Congresso Nacional, propondo essa nova política, se basicamente as pessoas e os partidos que vão estar no Congresso Nacional serão, com uma ou outra mudança, as mesmas? Olha, Colombo, eu espero que também a sociedade que fala em mudança no governo federal, ela vai mudar também a qualidade da representação política. Eu acho que vai ter mudança, sim, vai ter mudança. Nós já vimos sinais disso nas últimas eleições para prefeitos, para as câmaras de vereadores, houve mudança. A senhora acha que o PMDB, por exemplo, vai deixar de ser o grande partido do Congresso Nacional? Eu acho que muita gente do PMDB tradicional, mais atrasado, já não vai estar nem lá, né? Já nem vai estar lá. Eu acho que a gente vai ter alguma mudança para melhor e nós precisamos experimentar, né? O senhor, por acaso, está se referindo ao senador José Sarney, não? Por causa do... Pode ser, porque ele não vai estar lá nem candidato. O senhor já mandou o Sarney para a oposição. Eu já me referi a essa questão lá no Maranhão, deixei muito claro diante da oposição do Maranhão, que eu não estou apoiando a oposição do Maranhão hoje. Nós apoiamos a oposição do Maranhão desde sempre, né? E me mantive solidário politicamente ao conjunto que faz oposição ao conjunto liderado pelo senador Sarney. E ele já respondeu, você viu, né? Ele disse que o senhor vai perder a eleição e vai aderir ao governo da Dilma. É o que ele está prevendo lá. Ele está pensando com a cabeça dele, né? Na minha posição com a cabeça dele, que é aderir. Mas, governador, eu queria lhe perguntar sobre um outro tema, que é o seguinte: 93% da população brasileira, segundo as pesquisas, a última pesquisa, querem a redução da maioridade penal. 93%. O senhor se coloca contra essa redução. Eu queria saber quais são os seus argumentos. Eu lembro que o Aécio Neves já está pregando a redução da maioridade penal. Com alguns cuidados, mas já está pregando. E acho que esse vai ser um assunto de campanha. Eu acho que a gente precisa falar a verdade para a população. Eu estudei essa questão da segurança pública, porque em 2006 eu era candidato ao governo de um estado que era campeão de violência, que tinha a capital mais violenta do país. Então eu fui ver que aconteceu em projetos de segurança nos Estados Unidos, na Colômbia, em vários lugares aqui no Brasil, reuni especialistas. E quando cheguei ao governo, coloquei o Pacto pela Vida, que é uma política pública de segurança, em vigor e passamos a ser o único estado do Brasil que 7 anos ininterruptos caiu os indicadores de violência. Recife deixou de ser a cidade mais violenta do Nordeste para ser a mais segura capital nordestina. Fomos o único estado do Nordeste que reduziu indicadores de violência durante esses 7 anos. Então, eu estou falando algo que renovamos as polícias, botamos prêmio e meta, remuneração variável para os policiais, ou seja, mecanismo de transparência nos números para que houvesse controle social, trabalho de recuperação do dependente químico, enfim. Eu fiz. Então, eu sei de vivência que a população acha que reduzir a idade penal vai melhorar. E eu tenho a obrigação de dizer que isso está se vendendo algo e não vai se entregar. Porque se resolvesse, não tinha criminoso com mais de 18 anos. A gente vai reduz para 16, se a gente não cuidar das crianças para ter escola, se a gente não cuidar dos que estão em conflito na lei, porque são filhos de uma família muitas vezes destruída pelo alcoolismo, pelo desemprego, pela droga, e que são poucos, que os juízes às vezes querem fazer uma liberdade assistida, mas não tem um sistema na prefeitura para acompanhar essa criança, são muito poucos. Se a gente não focar para resolver, não vai ser uma lei que resolve, senão seria muito fácil. Baixa uma lei que é proibido matar e está resolvido. As coisas não são assim. É muito mais complexo, precisa de trabalho, de sinergia. Eu acho que a questão da redução da idade penal tem que ser trocada por a seguinte discussão. Criança, adolescente, que comete de forma continuada crime de assalto, violência física, eles precisam aumentar o tempo de internamento deles. Aumentar o tempo de internamento. E não você dizer que vai reduzir a idade penal, porque isso é um slogan para tempo de eleição, mas na prática não funciona. Governador, só fazer um comentário.
isso que o senhor está dizendo é mais ou menos o que disse aqui na semana passada o candidato Aécio Neves. Quer dizer, não mexe na idade penal, mas modifica o tempo de internação. Não, desculpe, é diferente. É diferente. É diferente. O Aécio Neves é a favor de punição para crimes graves e punição como se fosse adulto. Na reincidência. Não, na reincidência também de crimes leves. Reincidência de crimes leves ou e o crime grave em violento. si. É o projeto do Aloysio Nunes, que foi derrubado na comissão especial. Exato. Então, as posições são bem diferentes e certamente Agora, vocês vão debater sobre isso. Eu estudei essa matéria. Né? O Pacto pela Vida, que é esse projeto que nós colocamos de pé em Pernambuco, ele foi premiado pela ONU. A ONU dá, todos os anos, 5 prêmios de gestão pública. E esse programa foi um programa premiado pela ONU porque tem consistência. Então, estou falando de algo que eu estudei, que eu fiz, que eu vi na prática. Governador, como todo candidato, o senhor está olhando para o futuro e está vendendo um projeto de futuro para os seus eleitores, o que é inevitável. Eu queria olhar um pouco para trás, já que o senhor citou a questão dos índices de violência no seu estado de Pernambuco, que o senhor governou por 7 anos. Houve uma melhora nesses índices. Comparativamente, essa melhora é mais acentuada, mas é preciso chamar a atenção para o fato que os índices nordestinos dispararam. Quer dizer, em todo o Nordeste o crime subiu muito nos últimos anos, o que fez com que essa melhora em Pernambuco fosse ainda mais significativa na comparação, mas em números absolutos, o seu estado continua, e a capital do seu estado continua entre as mais violentas do país. O índice de homicídios que eu pesquisei hoje de manhã, baseado aí no IBGE, ou no IPE, não me lembro qual dos institutos, dava ainda, pelo número mais recente que eu encontrei, Recife em 5º lugar na taxa de homicídios por 100 mil habitantes. É o 12º hoje. Já é 12º. Esse dado era de 2010. De lá para cá já evoluiu muito. Ainda assim, é uma taxa de homicídio bastante significativa, um número assustador. E outro número que me chamou a atenção, governador, foi do analfabetismo, que também, segundo os dados do PNAD, cresceu o analfabetismo no Brasil depois de 8 anos sucessivos de queda, e esse crescimento se deu puxado pelo aumento bastante expressivo, segundo o PNAD, na Bahia, em Pernambuco e no Piauí. Eu queria lhe perguntar, governador, o senhor entende que essas melhoras, ou esses dados que o senhor apresenta, eles estão à altura de um grupo político que está presente no governo de Pernambuco há 7 anos, 8 anos, ainda continuidade, e que, se incluirmos aí também a herança política que o senhor herdou, dos últimos 51 anos, eu fiz a conta, o seu grupo político, o grupo Arraes Campos, governou 1/3 do tempo o estado de Pernambuco. O Pernambuco de hoje serve como vitrine para um discurso otimista? Serve sim, Bochar. Você sabe que mudança na educação não se faz de um ano para o outro. Eu falei de 51 anos e 33. Nós fazemos mudança na educação, é preciso que sejam políticas de Estado, políticas que ultrapassam décadas. Nós governamos Pernambuco esses 7 anos e fizemos na educação mudanças muito significativas, do tipo, fizemos a Escola Integral Ensino Médio, nossa, em Pernambuco hoje, a maior quantidade de jovens em ensino médio, em escola integral que esse país tem. Nós temos mais em Pernambuco no ensino integral médio, que é o grande desafio desse país, é ter metade dos jovens em idade de estar no ensino médio não estão nem na escola, nem estão trabalhando. Nós construímos uma escola de ensino médio hoje em tempo integral que tem mais alunos do que São Paulo, Minas e Rio de Janeiro juntos. Numa aposta, efetivamente, do que é responsabilidade do governo do Estado focal pela Constituição, pela LDB, é o ensino médio. Então estamos fazendo um ensino médio de extrema qualidade. Temos as marcas no Nordeste de uma sociedade que está tocada pela concentração de renda, pelo atraso político, que nunca apostou efetivamente na educação e que arrasta esses números do analfabetismo, e mais grave ainda é o analfabetismo no Brasil funcional. Ultimamente o Instituto de Pesquisa Nacional apresentou dados de analfabetismo funcional entre aqueles que têm diploma de 3º grau. Esse é um desafio que o país precisa. Qual é a política que o Brasil tem hoje para a educação, Bochar? Nós temos um fundo
para manutenção de todas as creches, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio e tecnológico, em todos os municípios e estados, que a União só coloca 11 bilhões. Ora, a União está colocando 22 bilhões para socorrer as companhias de distribuição de energia agora e bota na educação do Brasil inteiro 11 bilhões de reais. Nós precisamos ter, na verdade, um pacto federativo que garanta o financiamento da educação em outro padrão, para termos rapidamente nesse país escola em tempo integral, como a grande transformação que precisamos fazer na educação. Acabar com esse apartheid, que a escola privada é de um jeito e a escola dos filhos dos trabalhadores e do pobre é de outro jeito. Só assim nós vamos vencer esses indicadores. Está aí a discussão sobre a CPI da Petrobras, né? Tem a decisão do Supremo e as coisas começam a acontecer. Existe também, por parte dos governistas, que são maioria, a ideia de propor e trabalhar pela CPI dos trens do metrô em São Paulo e do Porto de Suape, em Pernambuco, onde entra o senhor como personagem. Não é? Claro, estamos em ano eleitoral, o governo tem maioria e deve sair isso aí. Eu queria saber como é que o senhor responde a essa questão do Porto de Suape. Recentemente, o ministro Gilberto Carvalho disse que o governo está cobrando 13 milhões e 600, e o governo já deu 185 milhões para o Porto, né, para as obras de dragagem ali, e essa é uma discussão. Está no TCU, está na CGU, segundo o ministro Gilberto Carvalho, e é um conjunto de irregularidades colocado como discussão e como denúncia também. Eu queria saber que resposta o senhor dá para isso e como é que o senhor vai enfrentar essa CPI se ela vier. Olha, vamos colocar as coisas claramente, né? Nós temos um problemaço na Petrobras, né? E precisamos ter clareza de separar a Petrobras dos seus problemas. Temos que cuidar da Petrobras, de uma política de resgatar a Petrobras dessa situação e apurar o que tem de errado na Petrobras e punir quem errou. E essa regra tem que valer para tudo. Se tem uma prefeitura que errou em alguma coisa, que se apure e puna. Se tem algo a ser apurado no Porto de Suape, tem que ser apurado. Sim, mas o senhor tem opinião a respeito, o senhor sabe. Eu sei que o Suape, no nosso governo, viveu o maior ciclo de investimentos de toda a sua história. Todas as contas lá estão à disposição dos órgãos de controle, as informações estão lá prestadas para qualquer órgão de controle, seja uma CPI, Tribunal de Contas, Ministério Público, tem que estar claro isso, né? À disposição, nós não temos nenhum receio. O governo federal tem base parlamentar para abrir a CPI que ele quiser. Agora, o estranho é só levantar essa questão quando se está discutindo a Petrobras. Isso é que é injustificável, né? Nossa posição é, aonde tiver a necessidade de se fazer levantamento e investigação, que se faça. Pode-se concluir, então, que o senhor é favorável ao CPI do Suape? Claro, nós fomos o partido que viabilizou a CPI da Petrobras, porque as 4 assinaturas que faltavam, a própria imprensa declarava, se o PSB assinar, ela sai, fomos nós que viabilizamos. Sim, mas essa é a CPI da oposição, a outra seria do governo. Não há CPI da oposição, a CPI do governo. Claro, não devia haver. Há uma CPI que é um direito da instituição do Congresso Nacional. Da onde é que vem a CPI? De uma declaração da presidenta Dilma. A presidenta Dilma lançou uma nota pública dizendo que se soubesse que era daquele jeito, não teria, ela, presidente do Conselho da Petrobras, não teria autorizado uma compra que vai à casa de bilhão. Foi a presidenta que iniciou esse processo. Na sequência disso, a Polícia Federal prende ex-dirigentes da Petrobras. E aí o Congresso, só aí é que o Congresso toma a decisão fica sabendo que tem ações na Justiça Federal, ações no Ministério Público Federal, que existe essa declaração da presidenta, aí o Congresso, não é a oposição, o Congresso se viu no dever de dizer, eu quero também saber o que está acontecendo com a Petrobras. Aí, num ato reativo, vem dizer, vou investigar isso, vou investigar aquilo, vamos investigar tudo. Governador, houve um episódio lá em Pernambuco, que foi a prisão pela polícia de 4 funcionários do Porto de Suape, que seriam agentes da ABIN, estariam ali investigando atividades sindicais, mas o senhor também seria alvo dessa investigação. Eu queria saber qual é o contexto em que isso acontece, se isso é verdade ou não, se o senhor se sente de alguma forma perseguido pelos órgãos de inteligência do Palácio, o que acontece? O que rola nos bastidores? De fato, houve, no ano passado, acho que no ano 2013, a presença de agentes da ABIN
né, que não tinham comunicado oficialmente de qualquer missão, porque agentes da ABIN poderiam ter uma missão institucional, legal, no Porto de Suape, e a segurança do Porto de Suape identificou eles e levou exatamente para a direção do Porto. Foi isso que ocorreu. Nós depois falamos com o general do Gabinete de Segurança Institucional, esperava que houvesse algum esclarecimento por parte dele. Não houve esclarecimento a tempo naquele momento. Depois esse fato veio a público, e aí foi que ele se colocou dizendo que eles estavam lá para fazer uma determinada missão, que isso não tinha sido ficado claro, né, no primeiro momento. Mas havia informações nos relatórios que visavam ao senhor, pelo que se soube na época. Eu fiquei sabendo disso já por matérias da imprensa, né? O que eu soube de fonte primária direta foi através da direção do Suape que 2 agentes haviam sido identificados pela segurança do Porto, né, nessa circunstância. Depois disso, meses depois, houve notícia na imprensa que completa a informação primária, dizendo que eles estavam fazendo uma investigação que ia além dos limites institucionais da segurança institucional. A presidente Dilma, além de enfrentar o senhor, o candidato Aécio Neves e outros potenciais candidatos, está enfrentando, que é notório, uma luta interna no PT, que tem a sua expressão mais visível no movimento Volta Lula. O senhor esteve engajado nas eleições, inclusive as que ele perdeu, do presidente Lula, foi um grande aliado dele, um estrategista de seu governo, foi ministro, seu partido compôs a base aliada sólida do governo do PT até pouco tempo atrás. Eu queria lhe perguntar, se o Lula voltar, o senhor revê sua candidatura? Eu conversei com o Lula sobre esse tema há algum tempo atrás, né? E ouvi dele com todas as letras que a candidata dele seria a Dilma, tá certo? Eu acho que essa é uma decisão que não cabe a nós, essa é uma decisão que cabe às forças governistas. Nós não temos como escolher por eles. Eles que vão tomar decisão. Havia de fato compromisso entre o senhor e o Lula? Se o Lula fosse candidato, o senhor não seria? Havia? Porque isso foi muito dito durante muito tempo. Não, eu fui agora diante da possibilidade. Eu conversei com o presidente Lula sobre as nossas preocupações com os rumos que o país estava tomando. Explicitei a ele, desde 2012, a nossa visão. Inclusive, a nossa visão ficou muito clara. Tivemos muitas disputas eleitorais com o PT em 2012 já, e conversamos sobre isso. Conversei logo depois das manifestações de rua com o presidente Lula sobre a situação do país, né? E mantive esse diálogo muito franco, muito aberto, muito respeitoso com ele, colocando as nossas divergências de visão em relação à presidenta Dilma, a condução do país, o jeito de tocar o país, a economia, a questão do diálogo. Coloquei isso muito claro e coloquei para ele também a nossa decisão de sair do governo. Isso foi quando, governador? O ano passado. Desde o final de 12, que depois das eleições municipais, onde tivemos vários embates com o PT, inclusive em Pernambuco, nós disputamos em Pernambuco com o PT de um lado e o PSDB do outro. Essa mesma cena que nós estamos vendo a nível nacional, nós vivemos na eleição da capital, em 12. Eu estou lhe perguntando a data porque tem declaração sua, entre aspas, na revista Época, na edição de 2013, fevereiro de 2013, com as seguintes aspas: estarei com Dilma em 2014. Eu falei com a presidenta Dilma em fevereiro, exatamente em fevereiro de 2013, no dia 6 de janeiro, a presidenta estava de férias na Bahia e me chamou, fui lá com o governador Jacques Wagner. Tivemos uma conversa, depois ela chamou na sequência, onde eu explicitei para ela que ela precisava ganhar o ano 2013. Se ela ganhasse o ano 2013, não haveria espaço para uma candidatura nesse nosso campo político, mas tinha problemas, que não era possível esse presidencialismo de coalizão dessa forma, que a eleição do Renan e do Henrique, da forma que o PT estava conduzindo, era um erro político, era um símbolo
né, de que ela estava se entregando a uma determinada política, que ela não deveria se entregar, que era preciso cuidar da economia, o Pacto Federativo estava rompido, os prefeitos estavam numa situação de extrema dificuldade que estavam assumindo, a condução da economia. Falei muito sobre isso a ela. Ela disse, olha, eu sei que vocês pensam em ter uma candidatura. Eu disse, olha, o meu partido está animado, ganhou várias eleições em 12 e acha que pode ter um candidato em 14 a presidente da República. Como já teve no passado, como tentou ter em 2010, eu acho que não é tão simples assim. Se a senhora acertar, né, dificilmente vai restar um espaço político para surgir uma candidatura com viabilidade. Agora, isso depende dos seus acertos. Era isso que eu falava com ela com toda clareza. E o que é que a gente viu? Uma eleitoralização do Brasil. O Brasil, em 13, perdeu o foco na pauta da sociedade, no rumo da economia, no cuidar do serviço. E fomos cuidar desde o início de 13 de eleição. Ela foi buscar um monte de gente para dentro do governo de novo, criar ministério, ou seja, saiu exatamente do caminho e deu no que deu. Mas eu vou pedir para o senhor responder a pergunta que os dois fizeram, o senhor não respondeu. Lula já deixou crescer a barba, o PR chamou ele de volta. Se ele for o candidato, o que acontece com a sua candidatura? Não, nosso caminho está tomado, nossa decisão está tomada, com clareza, com um programa, com pessoas. E sempre que podem, tanto o ex-presidente Lula quanto a presidente Dilma cobram uma fatura do senhor, uma taxa pela boa avaliação do seu governo em Pernambuco. Dizem que jamais o governo federal investiu tanto no Estado, que se não fossem os repasses do governo federal, o seu governo em Pernambuco, o governo do senhor não teria tido tanto sucesso quanto teve. E o PT soltou nota lá dizendo que o senhor é um traidor. Qual é a taxa de sucesso que o ex-presidente Lula e a presidente Dilma têm no seu governo em Pernambuco? Veja, é claro que nós fizemos parcerias importantes com o presidente Lula, né? As parcerias com a presidente Dilma, elas foram as que vinham rodando do governo do presidente Lula. E é natural que isso aconteça. Não só foi com Pernambuco, fez com a Bahia também, não deve ter feito também com a Bahia, não deve ter feito com o Ceará, não deve ter feito com o estado de São Paulo, com todos os estados. O governo federal vai investir na Lua, ele tem que investir em algum lugar, em alguma... Agora, se a gente apresentou projetos, se a gente captou recursos, e eu sempre deixei muito claramente que o presidente Lula teve atenção com o nosso estado, teve atenção com o nosso governo, que foi muito importante as parcerias que fizemos com ele. Agora, parceria só se faz com quem sabe fazer parceria, com quem sabe trabalhar, com quem sabe apresentar bons projetos, né? Porque às vezes você quer ajudar um determinado município e lá tem uma equipe incompetente que não sabe nem fazer as parcerias. Bom, Mitre. Não, então, deixa para o próximo bloco. Eu quero perguntar, por falar em parceria, quando é que essa parceria, entre aspas, entre o senhor e o Aécio, vai começar a virar guerra de adversários? Porque, evidentemente, vocês estão na mesma disputa e já entre a intimidade de um e a intimidade de outro, a luta já está iniciada. Agora, entre a relação dos dois diante do grande público, vocês parecem muito amigos, é uma amizade que não vai durar muito tempo. Eu queria perguntar quando é que vão começar as caneladas. Acho até que quando vocês conversam, vocês falam sobre isso. Quando é que vamos começar? Não se importa de a gente chamar de candidato, não, né? Não. Bom, mas o Mitre tinha feito uma pergunta no bloco anterior. Eu quero saber quando é que as caneladas, para usar uma expressão do Aécio Neves, vão começar entre vocês dois, porque vocês estão disputando aí a mesma eleição. Tudo indica, neste momento, que o segundo turno, se houver segundo turno, um dos dois é que vai. Se o senhor responder que os dois podem ir para o segundo turno, evidentemente o senhor não está respondendo a minha pergunta. A minha pergunta porque ele já ia responder assim. Ele agora tem transmissão de pensamento já. Eu estou vendo o jeitão do senhor aí. Então, eu queria saber quando é que vai começar, porque o público até quer saber mesmo, porque essa parceria não faz sentido por muito tempo. Olha, Mitre, na verdade, eu tenho um compromisso, inclusive no programa, eu e Marina estamos botando no programa, de fazer uma campanha limpa, uma campanha de ideias. Eu não vou para canelada nem com Aécio, nem com Dilma, nem com nenhum outro candidato. Eu vou discutir o Brasil. Eu não vou entrar nessa velha briga, nesse velho jeito de fazer o debate político, como muitos estão tentando, né? Você vai para a internet e vê o que eles estão fazendo já conosco. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos falar com a sociedade, mostrar qual é a nossa visão da
atual situação, como é que a gente vai sair dessa situação, como é possível construir um outro padrão político, um outro padrão de gestão no serviço público, mostrar o que nós fizemos, a nossa experiência como gestor. Eu acho que esse é que é o caminho. Quanto à questão específica do Aécio, eu acho que a gente não pode entrar numa eleição para disputar segundo lugar. Eu já entrei em último lugar em campanha política, como, por exemplo, a minha eleição para o governo. Eu era o último na pesquisa, tinha muita gente na minha frente, mas eu só focava o primeiro lugar. Eu vou disputar o primeiro lugar para estar no primeiro lugar no segundo turno. É isso que eu vou focar. Ou seja, vai haver segundo turno? Você não admite que ganharia no primeiro turno? Não, eu acho que é muito difícil ganhar no primeiro turno. Você vê as últimas 3 eleições no Brasil, todas elas tivemos 2 turnos. Acho que vamos ter uma eleição em 2 turnos. Agora, o senhor está tendo problemas em algumas áreas pela parceria com a sua vice, com a Marina Silva. Por exemplo, a questão as relações do seu projeto de governo com o agronegócio. A Marina Silva, evidentemente, é um ruído aí. Não, eu acho pelo contrário. Para o agronegócio, a Marina, né, e o que ela representa, e um governo que incorpore as preocupações da sustentabilidade, é fundamental para o agronegócio. Sim, mas precisa ver se o agronegócio pensa assim. Pensa, muita gente no agronegócio pensa assim, sabe por quê? O agronegócio que produz para vender ao estrangeiro, daqueles que vão botar os produtos do agronegócio nas gôndolas dos mercados cada vez mais exigentes, que querem saber a origem do produto, que querem a certificação do produto, que são produtos que não estão desmatando, que não estão usando venenos que prejudicam a saúde das pessoas. Esse agronegócio, que tem visão de futuro, ele sabe que a presença da Marina é estratégica para eles, para o futuro. Não tem sustentação para o agronegócio que não tem compromisso com ciência e tecnologia, com inovação, com sustentabilidade. Mas, governador, o senhor e a Marina Silva, por exemplo, pensam a mesma coisa sobre o Código Florestal? Não necessariamente sobre todos os pontos, tanto é que o meu partido teve um debate intenso com o pessoal dela no Senado e na Câmara. Mas eu acho que aí é que está a riqueza. A riqueza é a gente saber conviver com as diferenças, é a gente ter a capacidade de diálogo, de construir mediação. O Brasil precisa disso. O Brasil não pode viver na base da ausência do diálogo, de alguém que quer impor a sua posição, porque não se faz liderança de processo assim. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor sobre saúde, que ainda é uma preocupação grande da população, continua sendo uma preocupação grande da população. Embora a tabela SUS esteja sem reajuste já há muito tempo, os hospitais continuem oferecendo aquelas imagens tétricas de gente internada no banheiro, gente no corredor, ambulância presa no hospital porque não consegue liberar a maca, a discussão na campanha caminha para ficar concentrada no programa lançado pelo governo para distribuir médicos pelo país. O Mais Médicos, que gerou uma série de polêmicas, principalmente por estabelecer esse convênio com a ditadura em Cuba. O senhor acha esse um programa bem-vindo? O senhor pensa em manter esse programa, manter esses médicos no interior do país? Qual é a avaliação do senhor a respeito? E manter o contrato com Cuba também? Você sabe por que tivemos que importar médicos agora? Porque nós fechamos as universidades de medicina, as vagas, durante 2 décadas. Eu tive há cerca de 15 dias no Amazonas, e lá conversando com um importante médico do Estado, que exerce funções no setor público e no SUS, ele dizia que quando ele se formou, tinha na Universidade Federal do Amazonas mais vagas do que tem hoje, e o Estado tinha menos da metade da população. Nós fomos fechando as vagas de medicina, e aí criou-se esse vácuo enorme, essa carência de recursos humanos. Nós temos que formar médicos, e no interior do Brasil, inclusive, para não ficar precisando desse tipo de situação. Outra coisa que precisamos melhorar é a gestão no serviço de saúde. Eu fui governador, tinha hospitais que todo dia estavam na televisão, os corredores cheios, e resolvemos esse problema. Nós resolvemos o problema das urgências e emergências. Em Pernambuco não tem isso? Não tem. Nos hospitais de urgência e emergência, não, em corredor não tem. Né? E tinha muito. Fizemos UPAs, novos hospitais, contratamos OS, reanimamos a relação do SUS com as filantrópicas, descentralizamos, criamos gestão, criamos marcas de tempo de internamento, ou seja, uma série de
de sistemas de governança. Agora, nós temos um grave problema hoje, que não é só na ação básica, nós temos um problema grave na média complexidade. Ou seja, você vai para o PSF e as pessoas lhe indicam para fazer um exame. Você fica com aquele papel e não tem onde fazer o exame. E não temos como montar estruturas replicadas em municípios de 50, 30 mil habitantes. Nós precisamos ter, através dos consórcios, de forma integrada, a média complexidade precisa ser prestigiada para que a gente possa melhorar a atenção com a saúde da população. Desculpe eu insistir, mas a pergunta é, o senhor vai manter o Mais Médicos? Eu não vou mandar tirar das comunidades os médicos que estão lá hoje. Se tiverem problemas, né, se tiver alternativa de médico brasileiro, eu boto médico brasileiro. Mas o contrato com a OPAS vai ser mantido? Se não tiver médico brasileiro, né, eu não vou arrancar das comunidades médicos que podem estar prestando atenção à população. Vou fazer uma avaliação, né, do serviço que eles estão prestando, vou pedir que seja feita uma avaliação, inclusive na comunidade, de auditoria no serviço que eles estão prestando, como também no próprio contrato, para que eles possam receber como se recebe e deve se receber na regra trabalhista do Brasil. Agora, você não pode chegar e retirar daquela realidade onde não tinha zero médico, você retirar uma pessoa só por um preconceito ideológico ou formal. Que se faça uma auditoria do serviço que eles estão fazendo, da qualidade do serviço. E vamos formar os médicos brasileiros, para não precisar estar importando médico. Governador, o senhor se envolveu, aliás, envolveram o senhor numa polêmica no ano passado em relação à nomeação da sua mãe para uma vaga no Tribunal de Contas da União. E aí aproveitam para estigmatizá-lo, porque agora é época de campanha, então esses assuntos são saborosos na boca do adversário. Disseram que o senhor é um homem que começou a vida política como assessor dos próprios parentes, do avô e do tio. Posturas que na época a lei não vedava. Eu gostaria de saber do senhor, o senhor falou no começo do programa que iria fazer indicações técnicas nas agências. Tem 25 mil cargos de indicação livre para o governo federal. O que o senhor vai fazer em relação a isso? Muda os sistemas? Que tipo de meritocracia pode ser adotada? E como é que o senhor vai proceder pessoalmente? Em relação, por exemplo, a parentes do senhor hoje empregados na máquina federal. Opa, Núzio, veja bem, como governador, eu fui autor do projeto de lei que remetia à Assembleia Legislativa, da lei do nepotismo, a primeira em Pernambuco. Fui autor dessa lei, né, que terminou vários estados fazendo a mesma coisa. Acho que é uma conquista da democracia. Como governador, nós tivemos uma gestão aprovada pela população, tanto que a minha reeleição foi a reeleição com maior quantidade de votos proporcionais da história de uma reeleição no Brasil. Por quê? Porque eu formei uma geração de gestores. Eu montei um sistema de gestão, o Dr. Gerdau sabe muito bem disso, o Movimento Brasil Competitivo, o professor Falcone pode perguntar a ele, o que é que nós fizemos em termos de gestão lá? Por mérito, remuneração variável, transparência, o portal da transparência considerado um dos melhores do Brasil, seleção de gestores na educação por comitê de busca, em vez de ser por indicação política. Essa é a prática que eu fiz. Eu não estou dizendo aqui uma coisa e fiz outra lá, não. Isso aí é o que eu fiz comprovado pelos órgãos que acompanham a administração pública no Brasil e fora, como Banco Mundial, BID, podem perguntar a essa equipe o que nós fizemos, e comprovado pelas urnas. Então, nosso padrão de governança é um padrão que vai buscar meritocracia. Eu estou sendo um candidato que estou assumindo o compromisso de reduzir o número de ministérios, de pegar as agências de controle hoje, ter mecanismo de busca, de headhunt para compor a sua direção, ou seja, isso tem um custo político. Eu estou assumindo essas propostas aqui, tem um custo político, porque eu acredito que é isso que o Brasil precisa para a gente melhorar o Brasil. Tá ótimo. Governador, infelizmente nosso tempo terminou e eu vou dar para o senhor 1 minuto para a sua despedida. Não, quero agradecer aqui essa oportunidade e, sobretudo, fazer uma convocação a você que está me assistindo. Esse é um ano muito importante para o futuro do Brasil. Nós precisamos debater o Brasil para que as conquistas que custaram tão caro a todos nós, elas não derretam. É fundamental a sua participação na discussão sobre a economia, sobre a educação, sobre essa chaga da segurança que está preocupando tanto ao Brasil. E para isso
não desanime. Nós não podemos deixar que o desânimo faça com que o povo brasileiro perca a oportunidade da mudança para melhor. Para isso, a sua participação é fundamental no debate sobre os rumos do futuro do Brasil. Estou animado porque o Brasil vai mudar e porque o Brasil tem jeito. Nós vamos tirar o Brasil do rumo errado e colocar o Brasil no rumo certo, que é o rumo do crescimento com sustentabilidade, com distribuição de renda, com a percepção clara que nós estamos cuidando da qualidade do povo, da vida do povo brasileiro. No dia 21 de agosto, o senhor estará na Band no primeiro debate entre os candidatos a presidente? Estarei, porque nunca fugi do debate. Eu fui candidato à reeleição com 75% na pesquisa e não faltei a um debate, Mitri. E acho muito grave quem falta o debate.